Em 7 dias, Deus criou todo o universo que nós hoje conhecemos. Na verdade, em 6, porque no 7º dia Ele descansou. E exatamente no 6º dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E das costelas daquele primeiro homem, de nome Adão, Deus cria também a sua parceira, a sua auxiliadora, a mulher Eva. Deus ordena aquele casal que cresça, multiplique, povoe toda a terra e entrega a eles o domínio e o governo sobre o jardim do Éden e sobre toda a criação. Fauna, flora, estaria sobre o governo daquele primeiro casal, caso eles não desobedecessem a Deus, mas mantivessem a comunhão perene com o seu Senhor. E eles poderiam tê-lo feito, se tão somente tivessem obedecido à voz de Deus para não comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, conforme os 3 primeiros capítulos do Gênesis nos revela, a serpente, que na verdade era uma manifestação demoníaca dentro do jardim do Éden, seduz Eva a experimentar aquele fruto proibido. Eva não estava sozinha em sua culpa, pois ela logo após experimentar o fruto, partilha com o seu esposo Adão para dele também comer. Com esse pecado de transgressão, de desobediência ao mandamento explícito de Deus, aquele casal atraiu para toda a raça humana e para toda a terra a maldição do pecado. Deus disse as seguintes palavras a Adão: "Maldita é a terra por tua causa." Após haver pecado, o homem contraiu para si 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual, que é a separação de Deus, a alienação de Deus, a perca da comunhão íntima que o homem, até antes do pecado, desfrutava com o seu Senhor. Mas uma outra morte também o homem atraiu para si após o pecado, a morte física, a morte do corpo. Adão viveu quase que 1 milênio, 930 anos, mas infelizmente ele morreu. E conforme os dias foram se passando, os descendentes de Adão foram vivendo cada vez menos, porque o salário do pecado é a morte. Um terceiro tipo de morte, este pior que a morte espiritual e pior que a morte física, é a morte eterna, que também é consequência do pecado. O que é a morte eterna? A morte eterna é a separação, é o banimento eterno que os pecadores haverão de experimentar se permanecerem distantes de Deus, resistindo à sua maravilhosa graça. A chaga da humanidade, a grande chaga, a grande doença da humanidade, não é um problema que se possa ser resolvido com educação, com políticas públicas, não é um problema para a polícia nas ruas resolverem e nem mesmo as forças armadas. O problema do homem não é o ambiente, como dizem os nossos filósofos, sociólogos e cientistas. O problema do homem é ele mesmo. O problema do homem chama-se pecado, transgressão aos mandamentos de Deus, transgressão à explícita vontade de Deus. E somente há uma cura para a chaga da humanidade chamada pecado. E esta cura não está dentro das faculdades, não está dentro das penitenciárias, não está nas mãos dos homens. A chaga da humanidade só pode ser curada de uma única maneira, através do sangue precioso de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Eu falei para você no programa passado que a fé cristã e a história humana está respaldada em um tripé: nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Pois bem, o Filho de Deus precisou nascer, o Filho de Deus precisou morrer e o Filho de Deus precisou ressuscitar para, através dessas obras maravilhosas, chamada de a obra da redenção, curar a humanidade dessa chaga cruel do pecado. Amanhã nós continuamos esse assunto e eu espero você aqui, pois eu tenho uma mensagem de esperança ao teu coração. Deus te abençoe. Até lá.